Estamos de volta falando sobre sucessão presidencial e também no governo do estado de São Paulo com o professor, cientista político Valeriano Costa. Professor, eu deixei aqui engatilhada a pergunta, vou repetir. Agora nós estamos naquela situação, quem vai bater em quem? Já começou o horário eleitoral, mais ou menos, já, a gente sabe. É o seguinte, né? Não se pode Aécio bater muito na Marina, nem a Marina bater muito no Aécio, porque eles querem viabilizar um segundo turno. Mas eles querem viabilizar um segundo turno desde que ele, cada um fala por si, e ele esteja no segundo turno. Então tem que bater, mas não bater muito para ter o segundo turno. O que o senhor acha que vai acontecer em termos de disputa interpessoal aí dos três principais candidatos? É uma disputa, com a reeleição mudou a lógica da disputa. Então, periodicamente você tem alguém que está concorrendo à reeleição. Quem está concorrendo à reeleição tem uma vantagem e uma desvantagem, que é a mesma, ter ocupado o cargo de presidente. Então, a Dilma tem a vantagem de ter ocupado o cargo e tem uma vasta lista de obras para apresentar iniciativas. Os outros não podem dizer nada porque nunca ocuparam o cargo. Então, ela, por isso mesmo, também é objeto de ataques, porque é ela que pegou o touro à unha e enfrentou bem ou mal a situação que enfrentou. Então, ela tem a janela mais frágil, a exposição maior a críticas. Então, a tendência é os dois candidatos que estão concorrendo a entrar no segundo turno, que é o que está em jogo por enquanto, contra ela, baterem nela. Então, os dois ficariam de fora do ataque mútuo. Isso era o que estava previsto com o Campos, inclusive há uma proximidade grande entre o Aécio e o Campos. Com a Marina, isso permanece como uma lógica geral da disputa, ou seja, é mais lógico os dois candidatos de oposição atacarem a presidente que está tentando a reeleição, e os dois se pouparem. O problema é que agora, antes disso, o Campos não tinha tanta ambição de ganhar hoje e agora, e podia até flexibilizar um pouco sua briga com o Aécio, porque estava distante os dois, né? Agora se aproximou demais e até inverteu. Então agora o PSDB, que sempre teve a pretensão de ser a oposição ao PT, tem um adversário forte. Então eles vão ter que reprogramar esse aí. É um sinuca de bico, porque se for agredir o seu adversário, abre um flanco para tornar o eleitorado um pouco menos favorável ao candidato que está desafiando. Porque fica uma imagem negativa, né? Bater no presidente, todo mundo bate, nós, qualquer um. Agora, bater no seu adversário, que inclusive é um adversário que tem primeiro, o elemento emocional da morte do Campos e o elemento também emocional da trajetória da Marina, é muito difícil para o Aécio bater na Marina. Adversário que tem que te ajudar a ter segundo turno. Então Exatamente. Você precisa bater na dose certa, né? Chegar no segundo turno e eu chegar no segundo turno, como você falou. Mas são coisas que até um certo ponto são contraditórias. Até que ponto eu vou favorecer um segundo turno que favoreça o outro adversário? Exato. Né? Isso é uma questão que eles vão ter que resolver agora. Gabi? E em relação ao governo da Marina e o governo Campos, o que difere? Quais são as semelhanças entre eles? Bom, primeiro a Marina nunca governou, né? Não governou lugar nenhum. E o Campos tinha uma vasta experiência de governo, um governo de estilo muito parecido com os outros, tanto do Aécio quanto da Dilma. Ou seja, a crítica ao governo, ao presidencialismo de coalizão, ao fato de fazer alianças esdrúxulas, caberia tanto no Aécio quanto no Campos. O Campos governou com 14 partidos no Pernambuco durante 8 anos. E o Aécio, um outro tanto. Os mesmos que apoiam o governo federal no nível nacional. Aquela história, né? Então, os dois têm um flanco aberto aí. Então, a Marina tem a vantagem e a desvantagem de nunca ter ocupado o cargo. Então, ela tem, primeiro, um mandato, digamos assim, daquele eleitor que votou nela na eleição de 2010 e que potencialmente votará nela agora, é esse eleitor que é contra essa política. E como é que ela vai fazer para governar sem essa política de alianças amplas? Isso é uma questão que ela ainda não teve que enfrentar porque ela nunca ganhou. Mas certamente essa seria uma diferença fundamental. O Campos faria uma transição muito mais tranquila entre essa política tradicional e uma política talvez um pouco mais coerente, talvez um pouco menos, flácida, digamos, do ponto de vista das alianças, né? Professor, o senhor acha que aquele slogan lançado pelo Lula, depois que ganhou a eleição, que a esperança venceu o medo, aquela conversa toda, o senhor acha que poderíamos dizer hoje também para o possível eleitor de Marina da Silva
precisa ter coragem para votar nela, de que tem gente que tem medo de votar nela, até porque ela nunca foi administradora. O senhor acha que o eleitor, possível eleitor de Marina, tem medo de votar na Marina? Olha, o eleitor que está votando nela, não. O eleitor que está votando nela é o eleitor que, para ele, o custo de continuar como está é maior do que a tentativa de arriscar a mudança. É esse eleitor que está votando nela, porque ele justamente não queria votar em nenhum dos dois anteriores e foi muito coerente nisso. Até aí a Marina foi tranquilamente, como foi em 2010 também. Esse 1/3 do eleitorado, acredito, é o eleitorado disponível para ela, que é o eleitorado que aceitaria uma mudança com menor segurança em nome de uma mudança maior nos costumes políticos, numa política mais proativa em termos ambientais, coisas desse tipo. Agora, ela não provou para essa segunda metade, digamos assim, que ela tem disponível para crescer 2/3 do eleitorado, 60%. Os outros estão, acho que, solidamente com a Dilma. Agora, esses outros 2/3 é um lugar onde ela pode crescer. Então, ela precisa provar para esse segundo terço que ela tem condições de governar sem perder aquilo que foi conquistado antes, do qual ela fez parte, inclusive, né, o governo Lula, por exemplo, e incorporando novas agendas. Mas, principalmente para esse eleitorado, que é o eleitorado do PSDB, a questão da segurança, em termos de uma política honesta, mas, ao mesmo tempo, uma política que corrija o que eles consideram errados na política do governo atual. Então, ela precisa provar que incorpora, em parte, a agenda do próprio Aécio. Por exemplo, um dos focos principais do Aécio é a questão da gestão e do equilíbrio macroeconômico. Ela está tentando incorporar essas duas dimensões. Ela incorporou um time de economistas que é muito parecido com o time do Aécio. E eles são amigos entre eles. Então não há nenhum estresse do ponto de vista da política macroeconômica, por exemplo. A questão da gestão também é uma outra coisa. Os dois pontos principais do Aécio: gestão eficiente e política macroeconômica equilibrada. Os dois, a Marina está tentando se aproximar para fazer esse movimento, capturar uma parte do eleitorado que hoje é tucano, mas tem uma franjinha deles, provavelmente, que não é tucano de sangue puro, portanto, poderia mudar caso parecesse uma alternativa razoável. É isso que ela está tentando fazer. Juliana? Gabriela Olmos, meu Deus. O Beto Albuquerque foi anunciado a candidato, foi a vice, né? E o que a gente pode falar da trajetória, vida política dele? Ele é um PSB de sangue quase puro, digamos, um gaúcho primeiro, né? E com uma projeção bastante boa dentro do partido. Ele é uma das lideranças do partido. E jovem, relativamente jovem, e que está no PSB há muito tempo. Então, ele realmente é DNA PSB puro, assim. Então, ele é muito próximo do ideal do Campos. E ele tem um perfil parecido do ponto de vista das ideias. Então, ele corresponde perfeitamente a essa segunda perna da aliança, né? Que não tem um segundo partido, que era a rede da Marina, que não conseguiu se formar. Então, a Marina está dentro do PSB, mas não é PSB. Eles precisavam de um candidato que fosse DNA puro PSB, e ele é. E ele é uma pessoa que amplia um pouco a margem de manobra dela, porque ele é mais parecido com o Campos, está mais aberto a negociar e, inclusive, talvez participar das campanhas estaduais, por exemplo, que é uma questão que a gente tinha levantado. Aliás, a propósito de campanha estadual, professor Valeriano, me surpreende muito até agora a baixa aceitação do candidato do PT em São Paulo, hein, Alexandre Padilha. 5%. Normalmente os petistas falam, olha, no mínimo 30% nós sempre temos. Agora, o candidato está só com 5%. O senhor deve isso aqui. A quem atribui isso? Aí, se a gente lembrar da eleição do Haddad em São Paulo, aconteceu algo parecido. O Haddad estava no início da campanha, realmente campanha eleitoral, que é agosto, julho, agosto, com 3%. E ele não era conhecido. Quer dizer, o eleitorado do PT é um eleitorado popular, né? Que tem pouca informação pelos meios de comunicação tradicionais, principalmente jornal. Então, eles sabem pouco de quem é quem, até o início da campanha na televisão. Agora é o momento do PT mostrar que tem esse potencial de voto de 25%, não diga 30%, é o lado mais otimista, mas eu diria 20% a 25%. Se ele chegar nos 20%, aí bagunça toda a eleição aqui. Porque, necessariamente, se o SCAF não cair para muito menos que isso, ficar em torno dos seus 20%, por exemplo, que ele pode crescer potencialmente, aí você teria 40% de oposição, forçando, digamos assim, no limite um segundo turno. Então, essa é a questão agora que está em jogo, porque o eleitorado do PT não foi mobilizado ainda, e aí espero que isso se configure agora, senão será uma nova surpresa, ou seja, que o PT perdeu força no estado de São Paulo. Mas, por enquanto, não podemos dizer que o Padilha vai ter uma performance tão fraca quanto essa. Vamos esperar um pouquinho o início da campanha.
Bom, nós temos que estar terminando aqui, só para lembrar que no estado de São Paulo, o Geraldo Alckmin hoje ganha no primeiro turno, né? Scaff está em segundo, bem atrás, e o Padilha, como eu disse, em terceiro, mais atrás ainda. Entretanto, essa semana começou o horário eleitoral e poderemos ter mudança, não sei se tão importantes como necessárias para que esses candidatos pudessem reverter, mas teremos essas mudanças sim, alguma coisa vai mudar. Professor, muito obrigado pela entrevista, né? Que ganhe o melhor para o Estado, que ganhe o melhor para o país. A população precisa de gente que venha resolver os nossos problemas. Muito obrigado, viu, pela presença. Prazer. E você também, Gabi. Obrigado por estar aqui Obrigada. conosco aqui, tá bom? Um abraço. E a você, especialmente você que está conosco na entrevista coletiva, muito obrigado. Sempre lembramos, quando for votar, vote com consciência, viu? Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.